se esses números aí dizem respeito ao ano de 2019, esse número deve ter aumentado de maneira importante, uma vez que muita gente deixou de pagar plano de saúde porque não tinha simplesmente dinheiro para fazer isso, né? Piorou, né, Ronald? É. Porque são números de 2019. E esses números de 2019 mostram o seguinte: se você pegar de cada 1.000 brasileiros, 715 não tinham, no ano passado, plano de saúde. Não figuram como contratantes de qualquer plano. E tem, no sistema público de saúde, sua única possibilidade para tratamentos, atendimento hospitalar e outros serviços de saúde. Levando em consideração apenas planos médicos, que você tem plano odontológico, etc., a proporção de brasileiros cai para 26%. Ou seja, de cada 1.000 brasileiros, 740 dependem exclusivamente da saúde pública. E não houve mudanças significativas em relação, por exemplo, a 2013. Não é? Então nós temos esse quadro de demanda gigantesca pelo serviço público, pelo SUS, pelo menos há 7 anos. E, na verdade, antes, né? É que temos os números de 2013 e não há uma mudança significativa. As mesmas desigualdades de 7 anos atrás foram detectadas, inclusive na divisão de região. Sudeste, Sul e Centro-Oeste registram maiores proporções de pessoas com plano de saúde. Sudeste, Sul e Centro-Oeste. É bom lembrar que quando se fala em Centro-Oeste, isso inclui o Distrito Federal, e onde há uma renda per capita mais elevada, né? E claro, o Sudeste, que tem o estado mais rico do país, São Paulo, tem Minas, tem Rio, e a população capixaba, e no Sul os gaúchos, paranaenses e catarinenses. As regiões mais ricas do país, não há surpresa aqui. E Norte e Nordeste tem as menores proporções de cobertura dos planos de saúde complementar. Os técnicos que desenvolveram o estudo dizem que os números mostram forte dependência da população em relação ao serviço público. Claro. Agora, São Paulo e o Distrito Federal apresentam proporções de pessoas com planos médicos particulares muito acima da média nacional. No caso de São Paulo, então de cada 1.000 paulistas, 384 têm plano de saúde. No caso do Distrito Federal, de cada 1.000, 374. Né? Então, São Paulo é o que tem a maior proporção, depois do Distrito Federal. Mas vejam, em Roraima, de cada 1.000 pessoas, 740 dependem exclusivamente do SUS. Não, mais gente. Porque 7,4 não tem o plano de saúde. Então você não tem nem 10%, né? Ou seja, mais de 900 pessoas. No caso do Maranhão, de cada 1.000 pessoas, 950 dependem do Serviço Público de Saúde. 950 de cada 1.000 maranhenses dependem do plano de saúde. 950 pessoas de cada 1.000 no Maranhão. No Acre, só 8,3% tem plano de saúde, no Amapá 8,7%. São as menores proporções, né? Então, 3 estados do Norte, Amapá, Acre e Roraima, e um estado do Nordeste, o Maranhão, que está ali, inclusive tem uma parte do Maranhão que é uma vegetação típica do Norte, né? Estado que tem muitas características do Norte do país. E uma outra região com características mais do Nordeste do país, em termos de vegetação, topografia e assim por diante. Agora, o SUS, né, Ronald, ele foi uma grande ideia. O Serviço Único de Saúde, ele foi uma ideia muito boa, necessária, o SUS é fundamental. Agora, é difícil você ter capacidade de atender uma demanda como esta. Então, é claro que a demanda é gigantesca
Porque a renda média no Brasil é muito baixa. É um país potencialmente rico, com milhões de pessoas na pobreza, na extrema pobreza e na miséria. E que só tem a alternativa do plano de saúde, do Serviço Público de Saúde. Não tem alternativa do plano de saúde. Não podem pagar plano de saúde. E mesmo a chamada classe média, porque no Brasil é o seguinte, se você ganha R$6.000 por mês, você já é considerado um integrante de uma minoria privilegiada. E geralmente o sujeito que ganha 6 mil por mês, ou a família ganha 6 mil por mês, juntando o salário do marido, da esposa, tal, ou do filho, se você, juntando tudo, dá ali 6 mil por mês, é tal a proporção de pobres, muito pobres, e de gente lançada na miséria no Brasil, que esse, ou essa família, que tem lá uma renda mensal de 6 mil, ela é considerada integrante de uma faixa privilegiada. E é taxada como tal, né? É taxada como tal. Quando, na verdade, quem tem uma renda, por exemplo, de 6 mil, geralmente termina o mês ali fazendo uma ginástica tremenda para pagar contas, geralmente apela ali para a possibilidade de cheque especial, sabendo que definitivamente não é um caminho dos mais saudáveis, né, financeiramente, mas não tem saída para pagar contas, enfim, vive pendurado, vive apertado, com a dificuldade tremenda de pagar as contas mês a mês e pagando imposto, porque é taxado como se tivesse uma renda extraordinária, né? Enquanto isso, você tem milionários e bilionários que pagam, proporcionalmente, claro, muito menos impostos, né? Até porque há essa coisa que vem lá do governo Fernando Henrique de não taxar os dividendos, né? O Brasil taxava, deixou de taxar dividendos. Agora, inclusive, a proposta do Paulo Guedes para que dividendos sejam taxados no âmbito da reforma tributária, que já começa a ter a sua tramitação desacelerada por iniciativa do próprio governo, né? Então, a coisa será ainda mais lenta e a urgência é grande. Agora, se o sujeito que é considerado de classe média, né, ele, nos últimos anos, em razão da recessão e do que aconteceu agora em 2020, muitos deixaram de pagar plano de saúde. Não fechava a conta. O cara olhava o que ele ganhava, as despesas inadiáveis, aluguel, eletricidade, água, combustível para quem precisa do carro, o transporte de uma maneira geral, a escola do filho, porque também há o problema de muitas vezes não haver vaga na escola pública, mas muitos deixaram a escola particular também, e neste ano, nós veremos ainda no ano que vem o resultado do que aconteceu neste ano, um grande movimento de migração de alunos de escolas privadas para escolas públicas, isso no caso de ensino fundamental médio, porque faculdade não tem jeito, né? O cara simplesmente não vai lá e fala, eu tenho direito a uma vaga. Ele tem de tentar entrar numa faculdade pública, porque no Brasil há uma inversão, né? Geralmente quem tem mais dinheiro e portanto fez escolas melhores tem mais chance de entrar na escola pública depois, na universidade pública. E vale notar, Ronald, que nós tivemos, segundo dados da PNAD Covid-19, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid, por que botaram Covid? Porque é especificamente tratando dos efeitos socioeconômicos e comportamentais até da pandemia, divulgados pelo IBGE, mostram que a taxa de desemprego no Brasil aumentou na primeira semana de agosto de 13,3 para 13,6 na segunda semana. Então, na primeira semana, o desemprego estava em 3,3, na segunda em 13,6. De 13,3 para 13,6. Isso o desemprego quem é? Quem, nos 30 dias anteriores à pesquisa, ele procurou emprego.
O desalentado, como dizem, o que já desistiu, o que obviamente temporariamente desistiu, porque não vê perspectiva de arrumar emprego, não tem nem dinheiro mais para sair para a rua para procurar emprego, esse nem entra nessa conta. E aumentou também o percentual e o número, claro, absoluto de desalentados e de subutilizados, etc. Então, isso vai levar a um aumento da demanda pelo serviço público de saúde. Não há jeito, não há jeito. Né? O país tem, repito, sendo potencialmente rico, ele tem, com desigualdades históricas, né? Desequilíbrio na distribuição de riqueza, etc., ele tem milhões de pobres, muito pobres, miseráveis, e uma demanda crescente, inclusive daqueles que oficialmente são rotulados de classe média, pelo SUS. O SUS é uma grande ideia, mas não é bolinho, não é moleza suportar uma demanda como esta. Além do que, plano de saúde faz o que bem entende, né? Porque a Agência Nacional de Saúde se comporta como advogada, como banca de defesa das empresas de planos de saúde. Zaidan, você falava de uma... Você estava falando de uma família, mas digamos que uma pessoa ganhe 6 mil reais, né? Você usou essa referência aí. Sim. Quem ganha 6 mil reais, digamos que esteja em São Paulo, ganha mais do que 96% dos brasileiros e mais do que 93% daqueles que recebem salário aqui em São Paulo. Olha só. Isso é uma... Existem algumas calculadoras de comparar o seu salário com outros números, né? E você vai alimentando isso e vai dando ingredientes para que ele possa te responder. Então, basicamente... E mesmo esse que ganha 6 mil, Ronald, apesar de ser parte de uma parcela pequena, ele está pendurado, ele não consegue, não é? E muitos estão vazando do plano de saúde. Se o cara ganhar isso e já tem uma idade mais avançada, para ter um plano de saúde, aí ele está completamente lascado, né? Ah, sim, porque ele é punido por ter envelhecido. Isso, exato.